Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, deu Vascão da Gama, 3-0 no Melgar, está classificado para a repescagem, mas quando será essa repescagem? Então, segunda-feira tem o sorteio da Libertadores da América, da Copa Sul-Americana, e aí sim vamos conhecer quem será o adversário do Vasco nesta fase de repescagem e a oportunidade de classificação e seguir nesta competição. Falando do jogo de hoje em São Januário, foi muito boa a atuação do Vasco, principalmente no segundo tempo, quando o time do Fernando Diniz foi fazendo os gols naturalmente. O primeiro gol saiu bem cedinho, com 2 minutos, com um chutaço de perna esquerda do Ryan. E aos 32, Paulo Henrique aumentou. Aos 43, o artilheiro Verratti com os pés, num passe maravilhoso do Coutinho, aquele assim, faz e me abraça, né? Sensacional, ele fez o terceiro gol. Vamos acompanhar então a entrevista coletiva da Conmebol, a coletiva do técnico Fernando Diniz. Vamos ver. Parabéns pela classificação. Além da avaliação da partida, gostaria de saber se o senhor pretende continuar utilizando o Jair na próxima lista dos relacionados, principalmente utilizando com o Tietê na volância. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom no primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que a gente baixou um pouco o ritmo. Acho que um pouco por conta do cansaço e um pouco por ter relaxado mesmo. Porque não foi que foi cansando, já voltamos para o segundo tempo com uma postura um pouco mais lenta, que facilitava um pouco a marcação. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência. Ele vai, na minha intenção, a partir de agora, é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes, acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Boa noite, Diniz. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Hoje o Vasco sai de São Januário com um resultado muito positivo, uma vitória por 3-0, mas eu queria te perguntar a respeito do desempenho. Você sai de campo satisfeito com o desempenho da equipe? Você viu evolução em relação às últimas partidas? Não, acho que todo mundo viu evolução em relação ao último jogo e ao penúltimo jogo. A equipe jogou muito melhor. O primeiro tempo foi muito bom. A gente foi mais agudo. A gente também hoje soube se defender bem. É muito importante não tomar gol. Acho que no aspecto defensivo, o adversário era um adversário perigoso, somente no jogo aéreo. E o Léo Jardim fez defesa só de chute de longe. Tiveram uns 2 chutes importantes no primeiro tempo. Mas fora isso, a gente teve muito mais chance de fazer o quarto e o quinto do que eles marcaram o primeiro. Então, gostei da atuação da equipe. Diniz, boa noite. Sereto do Paraná. Sereto, tudo bem? Tudo bem. São 5 jogos, né, agora no comando do Vasco, nessa segunda passagem. Você tem mais... você está mais satisfeito do que você enxerga problemas no time do Vasco? Qual a avaliação que você faz do seu trabalho até agora no comando do Vasco? Certamente estou mais satisfeito. Assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito, menos satisfeito. Estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Eu acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre, está sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã. E eu acredito que os jogadores, 2 semanas que eu estou aqui, eu estou assim, jogando de uma maneira bem prática. Desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, têm muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor. Boa noite, Fernando Diniz. Mais uma vez, parabenizá-lo, né, pela vitória, pela classificação. Eu queria até continuar a pergunta do meu colega Jonathan, do BTB, a respeito do Jair. Que hoje, a gente lá de cima vendo o jogo na cabine, aí viu o Jair, eu acho que ele tem uma técnica mais refinada na volância do Vasco. Apesar de ter uma característica um pouco mais lenta, mas é um jogador que deu uma contenção. Ele jogou ali na contenção e deu até
esfriou um pouco ali a defesa do Vasco, a bola diminuiu um pouco, apesar que do minuto 3 ao minuto 8 do segundo tempo, ele errou 3 bolas praticamente ali simultâneas, até você foi orientá-lo, foi falar com ele, inclusive 2 deu um contra-ataque e uma o juiz marcou falta. Essa continuidade, essa de mantê-lo, né, em campo, ou relacionado, mas jogando, porque eu vejo que o Jair pode agregar muito. E com relação ao Garré, pela primeira vez eu vi, né, um treinador colocar o Garré na posição dele. Tirou o Coutinho cansado e você colocou o Garré. Então o Garré eu acho que já deu para notar que ele tem uma técnica também. É um jogador que procura buscar o jogo, cadenciar o jogo. Eu queria que você respondesse sobre o Garré e sobre o Jair, nessa situação do Jair, da contenção. Se ele melhorou um pouco ali o posicionamento da defesa, ele, Tietê, que deu um reforço maior. Desculpa pela pergunta longa, tá? Não, imagina. Pergunta muito boa, aliás. Eu vou começar pelo Garré. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco. E a gente que dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como o Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu indiquei ele no São Paulo, indiquei no Fluminense. Então é um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, porque eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então o Hugo também tem feito partidas boas, o Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, que começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro. Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem até o Paulinho, que joga um pouquinho mais adiantado, mas também é um ótimo jogador de meio campo. Então eu fiquei muito contente com o Jair e também estou contente com o Hugo. Obrigado. Fernando, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela classificação. Obrigado. Importante. Eu gostaria de perguntar a respeito da categoria de base do Vasco. Você vem levando alguns jogadores e que pouco entram, como o Lloyd não entrou no outro jogo, hoje não foi relacionado por questão física, tudo bem, mas levou o Jean Davi, que não entrou com você ainda, jogadores que são relacionados, mas não têm oportunidade. Não vem levando alguns jogadores da base, que a torcida e até alguns jornalistas questionam. Por exemplo, o GB, você disse que não vai falar sobre nomes, ok, mas alguns jogadores da base que poderiam talvez agregar mais do que os jogadores que vão para o jogo e não entram. Você falou que está de olho na base. Queria que você, se pudesse explicar por que você opta por alguns jogadores, relacionar alguns jogadores que praticamente não são utilizados por você ou nem são utilizados ainda e ainda não deu oportunidade para algum jogador da base que poderia ajudar num segundo tempo, por exemplo. Obrigado pela pergunta, eu até entendo, mas você fazer um questionamento para mim com 10 dias aqui, de não levar a categoria de base, eu acho que não tem muito sentido, sinceramente. Eu estou falando que estou olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Aí vocês vão me questionar, que as entrevistas coletivas passadas gostaram do Garré, de outros jogadores, que eu não tenho, nem os que estão ali, o Jean, não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente eu pegar já de imediato, botar os jogadores da base, sem pelo menos tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, eu assisti os 2 jogos do Vasco, desde que cheguei aqui, que passaram na TV, tanto o jogo contra... Primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos. O primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza. Amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV. E no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, e eu tenho ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar um jogador de lá, eu hoje pegar um jogador da base, e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A categoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar. Não é porque o jogo que joga
lá não é o mesmo jogo que joga aqui. E esses jogadores também já estavam aqui, algum deles, principalmente o GB, falando agora especificamente, que é um jogador que eu sei que é muito talentoso, mas por algum motivo ele não ficou aqui, então eu tenho que respeitar um pouco o que aconteceu aqui. Mas eu tenho olhado e eu tenho ideia de trazer os jogadores o quanto antes para treinarem comigo, porque eles treinando e performando no treinamento, eles vão disputar, inclusive, titularidade, qualquer um deles pode ser titular comigo. Então, assim, eu estou olhando e espero, de fato, que os jogadores da base, para mim, é sempre muito bom colocar jogador para jogar, jogador da base, quando eles conseguem performar. E a gente também tem que tomar cuidado para não botar um jogador e errar na hora de botar, o jogador não performar e depois a gente, em vez de ajudar, prejudicar os garotos. Essa parada pro Mundial, você acredita? Eu acho que sim, eu não vou te prometer, assim, obviamente que eu posso trazer aqui e não botar ninguém, e posso trazer e botar 4, 5, é uma coisa que eu preciso ver o que é melhor para o Vasco na hora, mas com certeza eu estou olhando e tenho gostado do que eu tenho visto. Olá, Diniz, boa noite, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela classificação. Sobre o primeiro tempo, o Melgar assustou mais, vamos dizer, em chutes de fora da área, com ótimas defesas do Léo Jardim. Já no segundo tempo, a gente viu uma certa, talvez o cansaço do Vasco, através de Nuno, Piton, muitos erros ali na saída de bola, que é uma característica dos times que você treina. Como é que tem sido esse treinamento? Porque hoje eu senti, apesar da fragilidade do Melgar, umas bolas bobas, vamos dizer, displicentes, entregues pelo Vasco na entrada da nossa área, que poderia causar problemas. E um segundo ponto, sobre Maurício Lemos. Está no banco, como é que ele está fisicamente? Eu sei que ele foi contratado até vindo para ser como titular, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo a dupla João Vitor e Luiz Gustavo muito bem, da base, e também o Lucas Freitas. Queria saber como é que está o Maurício Lemos nesses treinamentos contigo. Obrigado. Eu tenho gostado muito do Maurício nos treinamentos, inclusive ele podia jogar hoje jogaria ele ou o Lucas Freitas. O Lucas também foi contratado inicialmente para jogar, porque é um jogador que joga com o pé canhoto, como o Luiz Gustavo, que tem uma certa facilidade. E o Maurício também é um ótimo jogador, que pode jogar a qualquer momento. Eu tinha dúvida até de quem ia sair jogando hoje. Os dois treinaram ontem. Eu gosto. Eu conhecia pouco o Lemos também, que ele veio, jogou no Atlético, mas não foi assim um titular absoluto. Mas é um jogador que nos treinamentos eu tenho gostado muito. Em relação a nossa... No segundo tempo, os vacilos que a gente deu, eu concordo com você. Acho que a gente ficou um jogo muito mais lento do que devia lá atrás. Mas eu não atribuo só ao cansaço. Acho que tem um pouco do cansaço. A gente teve 2 dias só do jogo do Fluminense para cá, que foi um jogo desgastante. E, no fundo, é um acumulado. Se vocês repararem, eu não tenho mexido quase na estrutura do time. Então, é um time que tem jogado sequencialmente, os mesmos jogadores. Então, o cansaço, ele viria. Mas eu acho que, além do cansaço, teve um pouco, se a gente tivesse com o jogo empatado, ou o jogo estivesse perdendo, esses erros que aconteceram, eles não teriam acontecido da maneira que aconteceu, pelo menos naquela quantidade, não. Então, a gente tem, uma coisa a se corrigir. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai jogando e treinando, a gente consegue, na minha cabeça, performar melhor nessa questão da saída, ter mais agilidade, cometer menos erros. Olá, Diniz, aqui, João Silva do canal Colina em Foco, parabéns pela classificação. Você tem priorizado principalmente um mesmo time, não tem mudado tanto na estrutura. E eu queria que você explicasse, ao meu ver, né, uma opinião que eu tenho, é que quando o Vasco no segundo tempo não consegue manter o mesmo nível. Né, evidentemente que é complicado também, se tratando de Coutinho, Ryan, que desde que você começou a comandá-lo tem jogado muito bem, o próprio Nuno. Mas até que ponto você atribui que esses jogadores não conseguem performar tanto, principalmente hoje, por exemplo, estava 3-0, o que faltou para fazer o quarto? E assim, é falta de confiança, ritmo de jogo, principalmente se tratando do Adson, que é um jogador que ano passado vinha como titular, teve uma lesão importante, voltou, ainda não conseguiu entregar aquilo que a gente espera, até mesmo o próprio Garré, que ganhou a primeira oportunidade. Queria que você analisasse quanto a isso. Falta ritmo ou é confiança ou algo do tipo? Obrigado. Eu acho que pode faltar um pouco das duas coisas. E hoje também, assim, a gente não... Na realidade, a gente teve pelo menos 3 ou 4 chances muito claras para fazer pelo menos 1 ou 2 gols no segundo tempo. E, como assim, no futebol, a gente quase conta a história de trás para frente, né? Então, se tivesse 5-0, a gente que o tom das perguntas mudaria, mas o jogo não teria mudado. A gente não teria jogado muito melhor.
A gente jogou bem o primeiro tempo, melhor que o segundo. A gente teve chance muito clara, teve um gol sem goleiro que a gente perdeu. Só que eu lembro que teve umas 4 chances claras. A gente poderia ter feito, mas não invalida a tua pergunta. Eu acho que falta um pouco do Adson. Ele teve uma lesão muito importante. Às vezes ele sente um pouco de dor ainda, que pelo que eu apurei, ele está melhorando essa questão da dor. Então é um jogador que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tanto na análise quanto assim, da maneira como a gente vai treinando e colocando nos jogos. E o Garré, ele jogou hoje, a primeira vez que eu vi ele jogar foi hoje. O Alex Teixeira também entrou com bastante mobilidade. E é isso. Então, uma questão. E eu acho também que se ganha um pouco de frescor, de mais vitalidade com a entrada dos jogadores, mas você perde um pouco de dinâmica tática. Então, assim, é meio normal. Eu acho que em algum momento a gente vai. Esse pessoal que não está jogando nessa parada, eu acho que vai conseguir ficar mais nivelado na compreensão daquilo que eu quero da parte tática também, que eu acho que vai ajudar. Boa noite, Fernando. Aqui, Lucas Pessim, Sport Mix TV. Parabéns pela vitória de hoje. Na sua estreia, você disse que foi a melhor estreia da sua carreira na partida contra o Lanús. Eu queria saber o que você tem observado de melhora contra essa estreia, se hoje você enxerga que o Vasco joga um futebol mais próximo daquilo que você mais gosta. E outra coisa, você dá uma confiança de saída de bola, que é uma característica muito grande sua. Eu queria saber se essa característica, essa confiança que os jogadores adquirem, é mais pela sua forma de jogar ou então é pelo trabalho emocional que você fala bastante? Eu acho que a forma de jogar e o trabalho emocional, eles estão meio que implicados. É uma maneira que eu trabalho. Eu acho que eles vão ganhando confiança nos treinamentos. É importante ter os jogos. É importante, por exemplo, ter um jogo igual ao do Fluminense, que o time teve dificuldade para ser jogando, teve uma pressão mais encaixada, mas a gente podia ter jogado melhor, porque os jogadores ficam com receio de fazer, e isso é parte do processo pedagógico. Às vezes tem coisa que você consegue aplicar no treino, um grau de dificuldade alto, e no jogo, com o Maracanã cheio, o mundo inteiro assistindo, o jogador às vezes trava um pouco, mas conforme você vai treinando, e o jogo é o maior treino, e vai jogando, você vai vendo, passando o vídeo, que aquilo dá para ser feito, os jogadores vão ganhando mais confiança. Outra pergunta que eu esqueci, que você perguntou. Qual o nível de melhora que você enxerga desde a sua estreia contra o Lanús, que você falou que é a melhor estreia da sua carreira? Não, o time está melhorando. Inclusive, quando você pega numa foto macro, eu acho que está melhorando. O jogo do Fluminense, o futebol como a vida, ele não é uma coisa linear. O time não vai fazer isso assim. O time vai fazer isso, vai cair um pouquinho, vai melhorar. O importante é, no longo do tempo, o time sair daqui e subir. Então, eu acho que contra o Fortaleza até agora foi meio que o ponto máximo do time. Aí contra o Operário baixou um pouco, contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, baixou mais um pouquinho e hoje subiu. Então, assim, a gente está andando para frente. E o time, a tendência, eu falei, eu sou muito otimista em relação ao futuro do time. Boa noite, Diniz. Sérgio do podcast Cruz Maltino, parabéns. Obrigado. Eu gostaria de falar do Ryan, que com você, sob o seu comando, teve uma crescente monstruosa, vamos dizer assim. A torcida criticava muito e hoje saiu aplaudida, a torcida gritando o nome dele. Gostaria de perguntar o seguinte, você chama muito por ele em campo, a gente fica observando muito. Você está preparado de perder o Ryan na próxima janela? O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Eu acho que ele não deve sair, não pode sair. Eu acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora, aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui, faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. Aqui, professor. Boa noite, Eduardo Alves, da Vável Brasil.
Ainda sobre o Ryan, eu queria saber se seu trabalho com ele, como é que ele tem sido, se é mais focado em passar informações para ele ou, de repente, um trabalho psicológico. E você falou um pouco sobre essa importância dele para o time. Como é que você tem tido essa conversa pós-jogo com ele? A gente percebe ele muito entusiasmado em campo e nas entrevistas pós-jogo também. É um trabalho meio que diário, né? É uma coisa que eu faço a vida inteira. Eu tive uma aproximação muito fácil com o Ryan, tem uma química muito fácil. Eu vejo que ele tem tudo, de fato, para decolar. Então, eu tenho uma entrada muito fácil com ele, eu estimulo muito no treino, estimulo muito no jogo, pego no pé, dou carinho, mas é uma relação muito próxima. Parece que eu já conheci o Ryan há muito tempo. Diniz, boa noite. Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco, parabéns pela vitória. Você fez uma rotatividade durante o jogo, agora no segundo tempo, muito pela questão física, e a gente percebeu que algumas peças saíram por isso. Só que uma coisa me chamou a atenção foi a permanência do Pablo Verratti. Eu queria que você explicasse o porquê o Pablo Verratti, mesmo tendo 36 anos de idade, não foi substituído, né, essa ideia de rotatividade por questão física, e se no elenco você encontra uma saída para quando ele faltar, se for o caso, e se não, se o mercado do meio do ano vai fazer diferença nisso. O mercado pode ser, mas eu acho que o Alex Teixeira pode jogar ali, fica um 9 de mais mobilidade. O Ryan pode jogar na posição do Verratti, seria um 9 com muito mais mobilidade, seria um 9 mais ou menos como joga hoje o Dembélé no PSG. Então, assim, não é uma coisa que eu estou extremamente preocupado. E o fato dele permanecer no campo, acontece uma coisa muito parecida com o Cano no Fluminense. Dificilmente saía, dificilmente tirava ele de jogo. É também uma questão de conexão. Né? O cara tem 36. Eu não sou um cara que me baseio muito pelo GPS e pela idade. Eu sou mais de sentido que de medir. E costumo acertar muito mais do que errar nessa questão. Então, eu perguntei para o Verratti como ele estava. Ele falou, eu aguento, se precisar pode deixar que eu fico. Então, eu acho que tinha outros jogadores mais cansados. Obviamente que vai ter um jogo ou outro que eu vou optar por tirá-lo para descansar. Tinha 5 trocas para fazer, eu acho, no jeito que estava o ambiente do jogo, se eu pudesse, se tivesse uma sexta troca, eu teria tirado o Verratti, mas o Paulo Henrique estava já meio que no limite. Todos aqueles jogadores que saíram hoje, saíram, se não todos, a maioria, por conta de cansaço. Diniz, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Eu queria te perguntar sobre o Felipe Coutinho. Ele foi desfalque no último jogo e o Vasco acabou sentindo muita falta dele, né? E hoje, assim, talvez, lógico, não foi a partida mais brilhante dele, mas mesmo assim ele consegue participar dos 2 primeiros gols do Vasco com um simples toque ali, né? 2 passes que parecem simples, mas não são. Eu queria que você falasse um pouco de como ele facilita assim, o seu estilo de jogo e a chegada do Vasco ao ataque mesmo com ele. Eu já falei mais de uma vez, é um presente para mim trabalhar com o Coutinho. Eu acho que também é outro jogador que tem genialidade. Eu acho que o Coutinho teve uma carreira brilhante, que na minha opinião deveria ter sido mais brilhante. É um jogador muito raro, então poder contar com ele, para a gente facilita muita coisa. E eu acho também que ele é outro também, assim como, né, engraçado isso, que são 2 jogadores de idades completamente diferentes, mas são 2 jogadores que eu tive uma conexão muito, muito, muito rápida. Então o Coutinho, eu acho que ele também vai entregar muita coisa boa para o torcedor do Vasco. Diniz, boa noite, Vitor Seta do Jornal Globo. Eu queria te perguntar de novo sobre o Verratti. Eu notei, acho que os amigos também notaram que ele está participando muito mais da construção. Hoje fez um gol fazendo um movimento ali de facão, recebendo bola em profundidade. Eu queria te perguntar se esse tipo de movimento, esse tipo de participação do Verratti é uma instrução sua ou é uma questão natural ele se adaptando ali do novo estilo de jogo? Eu acho que tem um pouco de uma adaptação ao treino mais, né? E não é uma instrução clara. Conforme o time vai se moldando nos treinamentos e nos jogos, ele vai percebendo os espaços e, obviamente, a gente vai otimizando isso também, dando instrução. Acho que é uma combinação dessas coisas. Ele fez um gol, podia ter feito outro de facão também. Não vai fazer mais gol de pé do que estava fazendo antes. Não vai fazer, eu acho que não vai fazer, já começou, né? Acho que não vai fazer só gol de cabeça. Diniz aqui atrás, Matheus Guimarães do Lance, parabéns pela classificação. Obrigado. Diniz, eu queria que você atualizasse para a gente a situação do Paes. No jogo contra o Bragantino ele já vai estar disponível, ao menos para ser relacionado. E também, voltando um pouquinho na questão do Jair, o Gumora também não joga no sábado por conta da suspensão, terceiro cartão amarelo. E aí imagino que seja um quebra-cabeça ali, que você vai ter um pouco de dor de cabeça para montar, já que o Jair jogou hoje, mas tem essa questão envolvendo o 7º jogo, e aí ele não pode ser transferido para outro clube, caso seja um desejo do Vasco. O Jair,
também não vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, e aí você tem como opções Sforza, Matheus Cocão, enfim, como é que você avalia essa questão do Jair? Então, o do Payet, a gente está monitorando, ele está bastante tempo sem jogar e ele ainda sente um pouco de dor no joelho. Então, se ele reunir condições até sábado, obviamente a gente vai tentar aproveitá-lo, mas não sei se vai ser possível. Em relação ao Jair, isso é uma coisa que talvez esse cenário mude, porque o Vasco nunca falou assim, nós precisamos tirar o Jair daqui. Não foi isso que aconteceu. Tinha 6 jogos, aí eu cheguei, eu falei que eu tinha interesse em utilizá-lo, porque eu gosto do jogador, sempre gostei. O Jair também tem um desejo de ficar, ele tem uma questão salarial, porque o salário, ele ganha, conquistou, é um salário alto para os padrões do Vasco, mas é uma coisa que a gente está se acertando. É um jogador que eu gosto, então não é uma coisa que o Vasco não quer arrancar o Jair daqui, não é isso que acontece. Eu acho que está entrando assim num consenso, um desejo do Jair, também um desejo meu e também um desejo da diretoria para o Jair ficar. Obrigado, Fernando Diniz. Aí o técnico Fernando Diniz, analisando esta vitória vascaína, muito importante, dá moral para o time, para a sequência também do Campeonato Brasileiro, antes desta parada aí para a Copa do Mundo de Clubes. E aí, o que você acha? Olha, o Vasco da Gama teve, por parte da FIFA, o transfer ban suspenso. É isso mesmo. Aquele que estava impedindo o Vasco de fazer contratações. A FIFA entendeu os argumentos utilizados pelo Vasco, a renegociação da dívida, e por esse motivo o Vasco vai poder contratar agora na janela do meio do ano. Deixa o seu comentário, deixa aí o seu nome. Te juro que no próximo vídeo vou mandar o seu abraço, que hoje é dia de jogo, é aquela correria total, mas eu te prometo. Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante a sua participação, o seu carinho conosco aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.